Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso primeiro episódio do nosso devocional aqui do Simple Pentecostal. E neste dia tão especial para a Igreja do Senhor Jesus, dia de Páscoa, 9 de abril de 2023, quando a igreja se reuniu em todo o mundo para celebrar a maior vitória espiritual que foi entregue à igreja. Lindo e maravilhoso foi o dia que o anjo anunciou que Maria estaria grávida do Salvador. Bendito o dia que ele nasceu naquela manjedoura, mas a vitória da ressurreição foi algo extraordinário que nós vamos deixar uma breve meditação para cada um de nós neste dia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, quando Paulo ele começa narrando acerca da ressurreição de Cristo. Veja bem, Paulo diz no versículo 1: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos ante tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi visto, olha lá, foi visto por Cefas, depois pelos 12. Versículo 6, ele diz: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e veja como ele termina este contexto aí: por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, Paulo, não é? Como a um abortivo. Glória a Jesus. Queridos, a ressurreição de Cristo foi a primeira das ressurreições que aconteceu para um corpo glorioso. Nós conhecemos na história da vida de Jesus que ele ressuscitou a um homem chamado Lázaro, por exemplo, que voltou à vida no seu corpo de carne. Nós conhecemos no Antigo Testamento algum texto bíblico de um profeta que ressuscitou o filho daquela senhora, né? Que pediu a ajuda ao profeta, e ele ali foi usado por Deus para ressuscitar, trazer a vida. E mais alguns exemplos bíblicos podíamos dar acerca desta ressurreição. No entanto, a ressurreição de Jesus foi única, foi exclusiva. Em verdade, é aquela que o texto de Paulo, ao seguir este capítulo, vai falar que ele foi o primogênito, não é? Ele foi o primeiro entre, no caso, nós que seremos ainda ressuscitados para a glória do nome de Jesus. Queridos irmãos, a ressurreição de Jesus não ficou destinada somente a uma história passada. Será que foi? Será que não foi? E Paulo deixa tão claro ao expressar quantas vezes aqui Jesus apareceu e a quantas pessoas, e Jesus ter permitido, ou Deus ter permitido o aparecimento a mais de 500 pessoas. Então era muita gente que no tempo que Paulo escreveu esta mensagem, neste texto de Coríntios, muitos deles ainda viviam. Então foi algo que historicamente está mais do que comprovado de que ele foi visto ressurreto. No entanto, mais do que uma alegria humana de ver o nosso Salvador de volta à vida, saber que ele não estava preso pela morte, saber que uma vitória gloriosa houve sobre a vida de Jesus, ele venceu, como nós conhecemos a palavra, a morte. Nós entendemos que esta realidade da ressurreição traz umas lições muito importantes para nós, e eu vou deixar 5 delas para você. Isso aqui foi o roteiro que eu usei para uma palavra que trouxemos à igreja nesta manhã de Páscoa. Eu vou deixar o esboço desta mensagem para você na descrição deste vídeo, e também o link para assistir a mensagem, se você assim desejar. Portanto, a primeira coisa que eu aprendo é que se Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitam. Para isso eu vou continuar no capítulo 15 aqui de Coríntios, que diz assim, olha: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Aí Paulo usou o oposto, né? Se morto não ressuscita, se não existe esse negócio de ressurreição, né? Então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, se Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Então, a primeira coisa que eu aprendo aí é isso, é que se Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitam. Paulo fez a colocação contrária, a gente vai fazer do outro jeito. Ele deu testemunho, junto aos demais apóstolos e das outras testemunhas que viram, comprovadamente a Jesus, que ele ressuscitou. E até é estranho ele falar, se não ressuscitou, então Cristo não ressuscitou. Ou seja, seria um paradoxo, mas Cristo sim ressuscitou. E ele então foi feito as primícias do que dorme, ou seja, o primeiro daquele que, dentre os que dormem, se levantarão para a vida eterna. Então, eu aprendo deste texto duas coisas. Primeiro é que os mortos vão ressuscitar, sim, vai chegar o dia desta realidade, e que há uma vida consciente pós-morte, porque Jesus foi o primeiro que entrou nesta realidade, de um corpo glorificado, da ressurreição, e nós aprendemos esta realidade clara e evidenciada neste texto. Ainda no versículo 32 do capítulo 15, o texto diz aí, se como o homem combatia em Éfeso com as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, se os mortos não ressuscitam, se Jesus não foi a premissa de uma realidade eterna, então a nossa vida só tem sentido aqui. E se só tem sentido aqui, é o que Paulo diz, eu vou comer, eu vou beber, eu vou gozar da vida, pensar no meu bem, no meu melhor e viver o máximo, que na verdade é aquilo que a cultura de hoje nos chama a fazer, Deixar de lado tudo aquilo que pode não nos trazer a felicidade temporal e imediata e focalizar o quê? Na nossa felicidade, no nosso bem-estar maximizado da nossa realidade. No entanto, se Cristo ressuscitou, aleluia, nós temos motivos válidos para escolher o bem, para escolher a moral, para escolher a justiça, para escolher o que é de Deus, ao invés de nos entregarmos puramente à satisfação do ego e da carne. O texto ainda diz, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. É o que vai acontecer na ressurreição, E alguns que, se for a graça de Deus, nós estivermos vivos, a mesma realidade, olha lá. E quando isso que é corruptível, ou seja, a nossa carne, se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão, a sua prisão, as suas cadeias. Quem é que sai da morte, irmãos? A gente vê aquele corpo frio, E mesmo sabendo que a sua realidade espiritual está viva para além desta realidade humana, ninguém sai desta realidade. A morte é uma prisão, a morte é um fim, Na nossa concepção, na nossa visão humana. No entanto, se Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Então, um dia, o que é corruptível, esta carne humana, se revestirá o quê? Da incorruptibilidade. E o que é mortal vai revestir da imortalidade, ou seja, um corpo eterno, um corpo glorificado, glorioso, Então, quando isso acontecer, a morte foi tragada na vitória e Cristo foi o primeiro, aleluia. Quando ele ressuscitou, a morte foi tragada na vitória e ele com toda a autoridade pergunta: onde está a morte? O teu aguilhão. As prisões da morte, quando Jesus desceu, é o próximo texto que nós vamos mencionar. A Bíblia diz em Efésios 4, que ele subindo ao alto levou cativo o cativeiro. Aí ele diz, ora isto, ele subiu, quem é senão aqueles que antes tinham descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E Jesus foi este que veio cumprir todas as coisas. E ele, depois de morto, desceu. E depois de descer, ele tomou as chaves, do inferno e da morte, e ele levou cativo o cativeiro, que este cativeiro você pode entender mais claro na parábola do rico e do Lázaro, onde houve aquela conversação de alguém que está no Hades versus o seio de Abraão, numa localidade
parecidamente próxima, não é? Ainda que com um abismo que impossibilitava a comunicação dos dois, mas a Bíblia diz que Jesus desceu e ele então levou cativo o cativeiro, inaugura, portanto, o paraíso, não é? Levando estes agora para cima, né? Perto, aleluia, da própria presença de Deus. Então, porque Jesus ressuscitou, se Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. Se Cristo ressuscitou, ele pôde cumprir a sua missão de levar os salvos à presença de Deus. Ele levou-os para cima, aleluia, à presença de Deus. E aqueles que morreram, portanto, depois deste período, já são levados diretamente a este paraíso. Glória a Jesus, também aguardando a ressurreição final, que é o que nós falaremos no último tópico aqui da nossa breve meditação deste dia de Páscoa, que se Cristo ressuscitou, foi-lhe dado o poder de julgar para destino eterno. Veja o texto de João que foi falado pelo próprio Jesus Cristo, capítulo 5 e versículo 24 a 29. Mais uma vez, a esqueminha está disponibilizado para você neste esboço, na descrição deste vídeo, bem como ao compartilharmos nossa palavra junto à nossa igreja aqui em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, onde moramos, onde sentimos a graça de Deus ao ministrar esta palavra nesta manhã. Portanto, João capítulo 5, versículo 24 ao 29, a Bíblia diz: disse Jesus, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, essa coisa, irmão, de ressurreição, a maior missão do que Jesus veio fazer não está nas coisas daqui deste mundo, né? Paulo, ele disse, se a minha esperança tivesse só nas coisas desta vida, eu seria o mais miserável, né? Mas aquela nossa esperança, está escrito aqui, olha aqui, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou, ou seja, há uma esperança para além. E a nossa esperança, a nossa salvação está na eternidade. Está depois que terminarem estes dias breves e passageiros que nós andamos neste mundo, onde nós tivemos o privilégio de conhecer a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio, como nós acabamos de ler, de cumprir tudo que estava escrito, tudo que tinha sido planejado pelo Pai e foi escrito e planejado a nossa salvação. E por que ser salvo? Ser salvo da condenação eterna de todo o mal e de todo o pecado. E ele veio para cumprir esta missão. Quando Jesus ele nasceu para proclamar a realidade do reino, fazer milagres em nosso meio, mas se ele tivesse feito só isso e morrido, a obra não estaria completa. A vitória da igreja é que ele foi feito a primícia, o primeiro dentre os que dormem, que serão ressuscitados, e porque Cristo ressuscitou. Aleluia! Nós ressuscitaremos também. Versículo 25, em verdade, continua Jesus dizendo, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ao virem, viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, olha aí, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Portanto, mais uma vez, queridos irmãos, se Cristo ressuscitou, foi-lhe dado o poder, e ele ressuscitou, de julgar para o destino eterno. Porque Cristo ressuscitou, amado obreiro de Cristo Jesus. Vamos nos alegrar, amém? A nossa fé é válida, glória a Jesus. A nossa fidelidade a ele é importante. A nossa permanência no caminho, ela é determinante. Portanto, sigamos firmes até o encontrarmos no além. Amém.